Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula e hoje falaremos sobre os átomos. Tranquilão? Olha só, galerinha, você não consegue percebê-los usando os seus sentidos, né? A gente não consegue perceber os átomos só através dos nossos sentidos, mas eles estão em toda parte, das nebulosas espaciais às páginas de um livro, das estrelas longínquas às células de sua retina, né? Passando pelo ar que você respira, em tudo o que existe, eles estão presentes. Os átomos são as partículas fundamentais da matéria, tá, pessoal? Há diferentes tipos de átomos e eles não têm todas as mesmas dimensões, mas são todos muitíssimos pequenos. Por isso, não podemos vê-los individualmente, mas apenas os agrupamentos que o formam. Isto é, os corpos, a matéria. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessas partículas, se fosse possível enfileirar os átomos ao longo de um segmento de reta de 1 centímetro, conseguiríamos alinhar cerca de 100 milhões deles, ok? Então, eles são ínfimos, extremamente pequenos. E é justamente sobre esses átomos que nós iremos estudar agora, beleza? Ok, pessoal. Então, a ideia de átomo começou a ser edificada por volta do quinto século antes de Cristo pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Tá? O Demócrito afirmava na sua teoria que o universo tem uma constituição elementar única, que é justamente o átomo, partícula invisível, indivisível, impenetrável e animada, né? De movimento próprio. Além disso, as partículas constituintes da natureza tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, que só não podiam ser iguais, pois se todos os átomos fossem iguais, não haveria explicação para o fato de eles combinarem para formar, por exemplo, rochas ou mesmo seres, né? Se eles eram todos iguais, como é que iam formar uma variedade imensa de tudo que a gente conhece, tá? Esse era o pensamento, no caso aí, do Demócrito, tudo bem? Aí, nós temos, no caso, já no século XIX, né, o químico inglês, o John Dalton, ele estudando aí resultados de experiências, não somente suas, né, mas também de outros colegas aí, né, ele teve a feliz ideia de resgatar os conceitos de Leucipo e Demócrito, beleza? E propôs a ideia de que as propriedades da matéria podem ser explicadas em termos de comportamento de partículas finitas, unitárias. Dalton acreditou que o átomo seria a partícula elementar, a menor unidade de matéria. Tá? Era isso que ele pensava. Tá? Ele ainda dizia que era como uma estrutura esférica, né? E que não dava para dividir de forma nenhuma. Né? Tanto que o nome, né? Átomo, o A, né? Significa não aí do grego, né? E o tomo, divisão, ou seja, algo indivisível, algo que não se pode dividir. Tranquilo? Em 1897, o inglês Joseph John Thomson, né, usando uma ampola de raios catódicos, ele realizou uma experiência que lhe permitiu concluir que as cargas elétricas atraídas pelo polo positivo estão concentradas em pequenas partículas, que ficaram depois conhecidas por elétrons. Então vocês vejam, pessoal, que o conhecimento ele foi sendo construído, né? Ninguém chegou, apesar de que se tinham as suas teorias, né? No caso do Demócrito, do Leucipo, no caso do Dalton, né? Mas com o passar do tempo, novos conhecimentos iam sendo adquiridos e as teorias elas iam sendo ali melhoradas, né? Muitas até caindo por terra, né? Sendo substituídas por outras. Tranquilo? Mais que isso aí, o Thomson ele foi o primeiro a propor um modelo atômico que levava em consideração as cargas positivas e negativas, né? Tem descoberto essa questão das cargas positivas com o seu experimento aí, né, dos raios catódicos. Então, de acordo com a sua concepção,
o átomo seria constituído por uma quantidade de cargas positivas homogeneamente distribuídas aí numa esfera, tá? Como a gente pode dar uma olhadinha aqui no modelo, certo? E com elétrons negativos, tá? Recheando aí seu interior. Para maior clareza, ele comparou sua ideia a um pudim que tivesse recheado de passas, né? É por isso que o modelo atômico de Thomson é conhecido como o modelo de pudim de passas, certo? Então, era esse modelo que ele tinha do átomo, tá? Já com cargas, o Dalton era uma bola indivisível, maciça ali, né? No caso, o Thomson já veio aí com a ideia dos elétrons, né? Com as cargas ali negativas e tal, tá bem? Então, esse seria o primeiro modelo aí atômico, tranquilo? Em 1908, o Ernest Rutherford ele realizou uma famosa experiência na qual bombardeou com partículas alfa, né, uma folha de ouro delgadíssima, ou seja, muito fina, né? E ele verificou que a grande maioria das partículas atravessava a folha sem se desviar, ok? Concluiu, com base nessas observações e em cálculos, né, que os átomos de ouro e, por extensão, quaisquer átomos, né, eram estruturas praticamente vazias e não esferas maciças, né, como se pensava outrora. Numa minúscula região de seu interior estaria concentrada toda a carga positiva, responsável pelo desvio de um pequeno número de partículas alfa. Distante dessa região, chamada núcleo, circulariam os elétrons. Isso convenceu Rutherford de que o átomo deveria ser um sistema semelhante ao solar, um núcleo central grande, rodeado de partículas móveis. Esse é o famoso modelo atômico de Ernest Rutherford, ou simplesmente Rutherford. Tá? O modelo de Rutherford ele fez com que a humanidade iniciasse, né, o século XX com uma ideia bastante realista da estrutura atômica. A exemplo do que acontece com os planetas, né, ao redor do Sol, Rutherford imaginou que os elétrons gravitassem em torno do núcleo em órbitas circulares. Só que essa hipótese contrariava uma lei clássica da física. Para o eletromagnetismo, se o elétron se movimentasse em torno do núcleo, ele estaria constantemente irradiando luz, o que levaria a perder sua energia e colidir com o núcleo, tá? Então, tivemos aí um probleminha nesse modelo de Rutherford com relação aí à órbita, né, que os elétrons tinham, tá? Então, nós temos aqui algumas imagens aí, né, relacionadas ao seu experimento, tá? A lâmina de ouro e tal, ok? E o modelo que ele criou aí para o átomo, tudo bem? Aqui, ó, o núcleo, né? E os elétrons em torno aí desse núcleo, né? Na eletrosfera, ok? Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr resolveu o impasse, resolveu toda essa questão aí, tá? Propondo uma reformulação no modelo de Rutherford. A partir de experiências realizadas com hidrogênio, Bohr supôs que os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas definidas. Propôs ainda que os elétrons se distribuem em camadas, batizadas por letras, tá? K, L, M, N, O, P, Q. E aí a gente vai dar uma olhadinha, né, nas próximas aulas, essa distribuição desses elétrons, né? Cada átomo vai ter a distribuição eletrônica deles, tudo bem? Que podem aí abrigar números limitados de elétrons e que um átomo irradia energia quando um elétron salta de uma órbita de maior energia para uma de menor energia, tá? Então veja que é muito parecido aí com o modelo do Rutherford, né? Só que o Bohr ele deu uma incrementada aí e conseguiu resolver alguns problemas, né, que tinha lá no modelo do Rutherford. Tá? E aí já indicou que, no caso, esses elétrons, eles estavam aí distribuídos em camadas e que cada camada ela comportaria uma determinada quantidade de elétrons. Tudo bem? Olha aqui, né? Então nós temos o núcleo,
o núcleo com cargas, né? No caso, vamos encontrar no núcleo os chamados prótons, né? Com carga positiva, e os nêutrons, né? Como o próprio nome diz, no caso aqui, eles não apresentam cargas. E em torno desse núcleo, nós vamos ter os elétrons com cargas negativas, tá? Então, formando a chamada eletrosfera. Então, esses seriam os principais componentes aí de um átomo, tá? Ele é composto por prótons com carga positiva, nêutrons que não possuem carga e elétrons com carga negativa. Tudo bem? Vamos lá. Galerinha, nós temos aí umas simbologias, tá? Nós vamos dar uma olhadinha agora, que são aí informações importantes relacionadas ao átomo, tá? Então, nós temos inicialmente aqui o chamado número atômico. O número atômico, então, cada elemento, né? Ele vai ter o seu chamado número atômico, né? Representado pela letra Z. Então, ele indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo, tá? Que vai ser representado aí pela letra Z. Tá? Então, o Z é igual ao número de prótons, tá? O número de prótons caracteriza, esse número de prótons vai caracterizar cada elemento, tá? Cada elemento com um número característico aí de prótons, tudo bem? Então, se a gente pegar como exemplo aqui, ó, tá? Pegar o X aqui como se fosse um elemento químico, tá bom? E aí, o número atômico, ele vai ser representado aqui, ó, né? Nessa parte aqui embaixo, tá bom? Então, a gente vai ter uma representação, porque depois a gente vai estar trabalhando a tabela periódica, né? Para ver realmente esses elementos químicos que são formados por determinados átomos, como a gente vai estar dando uma olhada, e tem essa representação, tá? No caso aí do seu número atômico, né? Do seu número de prótons, beleza? Vamos dar uma olhadinha então. Olha aqui. Temos também o chamado número de massa, que é a soma do número de prótons, ou seja, o número atômico, né? O número de prótons é representado por Z, né? Chamado número atômico, com o número de nêutrons, tá? Então, A, que significa a massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Presentes aí no núcleo do átomo. Então, o número de massa ele vai determinar o número de, né? Justamente o seu número de massa, o número de massa atômica, ok? Pois os elétrons, eles têm massa desprezível, tá bom? Então, nós temos aí expressa em unidade de massa atômica. Então, temos essa formulazinha já aqui, ó, o A, que significa o número de massa, é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ok? Na nossa representação, ó, onde é que vão estar? A gente já sabe que aqui seria representado o átomo, né, o elemento. O número atômico dele vai ser representado aqui no nosso lado esquerdo, né? Nós estamos vendo aqui, que é o lado direito do átomo. A massa na parte de cima aqui, né? Sendo que do mesmo lado, né? do número atômico, e o nêutrons, tá? A gente está representando aqui nesse lado, e que geralmente a gente pode colocar também aqui embaixo, tá? Mas ele está sendo representado aqui, ó, na lateral da representação do X aqui, que é um elemento qualquer aí, tá bom? Depois a gente vai estar substituindo aí esse X, tá? Olha, o elemento químico que tanto nós estamos falando, tá? Então, é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, isto é, possuem o mesmo número atômico, né? Quando isso acontece, a gente tem aí o chamado elemento químico. E como eu estou falando para vocês, nós temos aqui uma simbologia, tá? Então, a simbologia, um elemento químico qualquer, um elemento X, tá bom? Nós vamos ter aqui o seu número de massa, o seu número atômico, o número de nêutrons e a sua carga elétrica, que a gente vai ver, né, que esses átomos vão estar sendo carregados eletricamente, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, tá? Então tenham paciência que a gente vai dar uma olhadinha em tudo isso aí, em todas essas informações que eu estou passando aqui, tá bom? Vamos lá. Então, comparando aí átomos, pessoal, comparando-se dois ou mais átomos, nós podemos observar algumas semelhanças entre eles. Tudo bem? A depender da semelhança, teremos para esta relação uma denominação especial.
Vamos verificar agora que denominação é essa. Ok, então tá aqui. As semelhanças atômicas, nós vamos ter essa seguinte denominação. Os átomos, eles podem ser isótopos, eles podem ser isóbaros, eles podem ser isótonos e eles podem ser isoeletrônicos. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente identifica cada uma dessas informações aí? Olha lá. Então, isótopos, né? São átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Tudo bem? Então, esses são os isótopos. Então, a gente tem aqui, ó, no caso do carbono, olha lá, número atômico deles, ó. Número atômico, tá? Tem o mesmo número atômico, ó, 6, mas diferente número de massa, ó. Esse aqui é o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14, tá? Então, se eles têm número de massas diferentes, do mesmo elemento químico aí, né? Do mesmo átomo, significa aí que eles são isótopos. Olha o oxigênio, tá? Número atômico, ó, 8, 8, 8, tá? Olha o número de massa, 16, 17, 18. Então, eles são o quê? Isótopos, tá? É assim que a gente vai estar identificando. Você pega aqui a simbologia, o elemento químico, tá? Então, olha só aqui o potássio, né? Então, a gente tem aqui, ó, número atômico, 19, 19, 19, ó. Número de massa, ó, 39, 40, 41. Então, se tem número de massa diferente e mesmo número atômico, eles são isótopos. Tudo bem? Tranquilo, então? É beleza essa identificação, né? Vamos lá agora. Isóbaros. Átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos. Agora inverteu, ó. Então, nós temos aqui, ó, nesse caso aqui, o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos. Vocês vejam lá que tinha o mesmo número atômico, então a gente estava falando do mesmo átomo. Porém, eles poderiam ter número de massa diferente, né? Que aí a gente chamou de isótopos. Nesse caso aqui, eles vão ter o mesmo número de massa, mas vão ter aqui o número atômico diferente. Como vai estar identificando o átomo, né? O número atômico, consequentemente, eles serão diferentes. Aqui a gente tem o átomo de cálcio e aqui a gente tem do argônio, né? Do argônio. Tudo bem? Beleza. Olha só, já temos até o cálculozinho aqui, ó. A gente tem a massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ó. Aí você pode calcular aqui, ó, número de massa, 40, beleza. O número atômico é 20. Quanto é que é, então, quanto é que vale o número de nêutrons, né? Que já aparece aqui. Colocamos o nêutron para cá, né? Antes da igualdade. Aí você continua aqui, 40 menos 20, que o número de nêutrons vai dar 20. Aí chegamos aqui, ó, ao número de nêutrons. A mesma coisa aqui para o argônio, né? Para fazer, e encontramos o número de nêutrons igual a 22. Então, a gente pode estar calculando aí o número de nêutrons, tá? Calculando aí o número de massa, o número atômico e tal. Isso vai poder estar acontecendo. Belezinha? Vamos lá, então. Isótons são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa, tá? Então, olha só aqui, ó. Número de massa, diferente, ó. Número atômico aqui, também diferente, tá? Mas apresenta o mesmo número de nêutrons, ó. Apresenta o mesmo número de nêutrons. Wendel, e se não vier identificado aqui o número de nêutrons? Aí a gente calcula, né? Aí a gente já sabe que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Aí, só fazendo a substituição na fórmula, ó. O número de massa quanto que é? 26. O número atômico quanto é que é? 12. Mais o número de nêutrons, que a gente não sabe ainda, está procurando, né? Então, o N vem para a igualdade, continua 26 e menos 12. Beleza? Dá aqui, ó, 14 o número de nêutrons. Calculamos aí, fazemos a mesma coisa para o outro elemento, tá? Chegamos aqui, ó, no mesmo resultado. Logo, se eles têm o mesmo número de nêutrons, diferente número de massa e diferente número atômico, mas o mesmo número de nêutrons, consequentemente, eles são isótonos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos fechar aqui, olha lá, com os chamados isoeletrônicos, tá? Então, são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons, tá bom? E aí a gente vai ver quando estiver fazendo aí a distribuição eletrônica desses elementos e tudo mais, tá? A gente vai ver a quantidade de elétrons que eles vão ter aí, mesma quantidade, e a gente
classifica-os como isoeletrônicos. Beleza, pessoal? Então, para iniciar aí o estudo de átomos, tá? Esse pontapé inicial, e nas próximas aulas nós vamos aí incrementando um pouquinho mais essas informações. Tudo bem? Ok. Tchau, tchau, tchau. E até a próxima. Valeu.